Saúde a igreja, a graça e a paz do nosso Senhor. Nós lemos no início da liturgia, Salmo 127, salmo que trata de maneira bela da bênção do Senhor sobre a família. E eu queria que nós pudéssemos meditar num outro salmo, sequente a ele, na verdade, no primeiro verso do Salmo 128. Talvez você já saiba até de cor. Se não souberem, deveriam. Salmo 128, verso 1. Diz assim a palavra do Senhor: Bem-aventurado aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. Até aqui. Bem facinho para a gente decorar. Vamos guardar esse salmo no coração. Vamos fechar nossos olhos. Eu queria convidar as crianças, os professores à frente. Vamos orar para que Deus tenha misericórdia das crianças, dos professores, das nossas vidas. Vamos fechar nossos olhos, vamos nos dirigir ao Senhor. Pai bendito, todo-poderoso Deus, Tu és altíssimo sobre todas as coisas. Não há outro Deus além de Ti. Ó Pai, queremos Te pedir, Te clamar nesse momento, pelas misericórdias do Senhor, que o Senhor não nos trate com justiça, mas que o Senhor nos trate com bondade. Que a Tua graça faça alargar o entendimento do nosso coração acerca da Tua palavra. Que o Senhor possa tratar com graça esses pequenos, que possa oferecer nos caminhos do Senhor. Que a Tua palavra possa penetrar em nossos corações, ocupar espaço, dirigir a nossa vida, o nosso entendimento sobre as coisas. Que busquemos sempre, Senhor, o Teu querer e a sabedoria do alto, acima de todas as coisas. O conhecimento do Senhor seja a nossa maior alegria, nossa maior busca, seja a nossa verdadeira sabedoria. Ó Pai, que as palavras dos meus lábios, o meditar do meu coração, o meditar do coração da Tua igreja, sejam agradáveis na Tua presença, Senhor. Tu és a nossa rocha, Tu és a nossa fortaleza, nosso socorro bem presente. Assim Te louvamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, há um comentário de um teólogo chamado Herman Bavinck. Eu vou falar um pouquinho de Bavinck hoje pela manhã, na interpretação desse verso, desse salmo em especial. Mas Bavinck ele vai dizer que se queremos um avivamento na igreja, precisamos primeiro restaurar a espiritualidade dos nossos lares. Embora esse Salmo 128 ele não traga a indicação da sua autoria, a própria tradição judaica, ela remete a ter sido escrito por Salomão. Então, um salmo cheio da sabedoria dada por Deus a Salomão, ou por um dos sábios que compuseram ali os chamados salmos de romagem ou de peregrinação. O salmo anterior foi lido na nossa liturgia, 127, também atribuído a Salomão. Então seria aqui um bloco de duas mensagens importantes acerca do que deveríamos refletir sobre nossas famílias. Esses salmos eram cantados por famílias inteiras no caminho para o templo, celebrando as bênçãos do Senhor para o lar, celebrando o temor do Senhor, a vida abençoada que se constrói a partir do temor e da obediência do Senhor. E como eu falei que a gente ia falar de Bavinck, Bavinck foi um teólogo que viveu ali no século XIX, nasceu em 1854, há bastante tempo atrás, mas um dos principais teólogos reformados do século XIX, no início do século XX, que enfatizou e trabalhou bastante a temática da família e a importância de termos um fundamento cristão, uma base sólida espiritual, a partir daquilo que as Escrituras nos ensinam, e como isso deveria instruir a sociedade e fundamentar a sociedade. Então, essa obra teológica, as obras teológicas trazidas, então, por Bavinck, elas nos servem para uma compreensão mais aprofundada e prática daquilo que deveríamos viver como família, obviamente, não negligenciando ou apartando-nos da palavra do Senhor, muito pelo contrário, mas aprofundando e delimitando os caminhos que deveríamos, então, compreender acerca daquela luz que deve iluminar os nossos caminhos. O culto doméstico, ele vai reforçar muito essa ideia, tem sido um meio de graça. Um meio de graça, entendam, são os meios pelos quais o Senhor derrama a sua graça sobre o seu povo. E então o culto doméstico tem sido um meio de graça, muitas vezes negligenciado na vida da igreja.
como nós temos falhado num aspecto tão simples, está tão nas nossas mãos. A gente talvez não domine qual vai ser a liturgia, a gente não domina talvez qual vai ser o pregador, ou a pregação, ou a temática da pregação, mas o culto doméstico está nas nossas mãos, como pais, como autoridades em nossos lares. E dentro do pensamento teológico, do pensamento bíblico, a educação dos filhos diante de Deus, a prática da oração, elas estão profundamente ligadas à prática do culto familiar. A responsabilidade que temos de conduzir a nossa família, eu falando muito especificamente aos filhos, porque precisam disso, talvez muito, na compreensão da vida, na compreensão desse seu papel na família, na sociedade, mas também em relação aos seus cônjuges, ao seu marido, à sua esposa, à sua mãe, ao seu pai, aos seus avós. O quanto que o culto familiar pode ser usado por Deus como um meio de graça para a restauração da sua família, para a restauração da espiritualidade em seu lar, para a restauração de uma composição ou de uma estrutura de uma família realmente saudável. Nós vimos aqui muitos temas abrangentes sobre os aspectos importantes da família, como finanças, como sexualidade. Mas precisamos compreender que tudo começa na espiritualidade, senão nada disso funciona. Senão nada disso tem alicerce para crescer, para ter corpo, para ter musculatura de um lar realmente cristão e saudável. Deuteronômio 6, 6 a 7, é impossível não falarmos desse texto quando tratamos de espiritualidade no lar. Essas palavras, escreve Moisés, que hoje lhe ordeno, estarão no seu coração. Você as inculcarás a seus filhos e delas falarás quando estiver sentado à sua casa, andando pelo caminho, ou ao deitar-se e ao levantar-se. O que Moisés está dizendo é o seguinte: essas palavras precisam estar primeiro no seu coração. Se não estiver no seu coração, jamais será passado através de você para as suas famílias. Precisamos guardar o nosso coração diante do Senhor. Precisamos cultivar uma fé genuína, uma fé que confia no Senhor. Nossos filhos aprenderão sobre dependência do Senhor, nos ver orar por essa dependência. Orar pela boa mão do Senhor nos conduzir. Pela boa mão do Senhor nos dar o pão de cada dia. Que eles não venham a achar que isso depende da força do nosso braço, do nosso conhecimento, do nosso status, da nossa posição, do nosso concurso, das nossas finanças. Isso vem da mão do Senhor. É Ele que nos dá todas as coisas, e é isso que a nossa família precisa aprender. O que nós temos recebido do Senhor. Por isso nós dizimamos, por isso nós ofertamos a Deus, porque reconhecemos isso. Se for pela força do nosso braço, então é nosso. É por direito nosso. Na verdade, o temos recebido todos os dias do Senhor e precisamos demonstrar isso de maneira prática em nossas vidas. Então, Bavinte, ele vai explorar a ideia da família como um meio de graça comum e especial de Deus para a humanidade. Há uma abrangência no impacto de uma família que serve ao Senhor, uma família que se detém nos caminhos do Senhor, que prioriza a palavra do Senhor como fundamento de sua sabedoria, de seu conhecimento. A família não é apenas um meio para preservar a ordem social, mas ela é o primeiro lugar, ou o primeiro espaço de discipulado cristão. É ali que as crianças são discipuladas para conhecer o Senhor e para viver a partir de uma perspectiva bíblica de eternidade. É ali que muitas vezes o cônjuge conhece a palavra do Senhor através de seu esposo ou de sua esposa. Temente a Deus. Como Paulo instrui acerca daqueles casais que, depois de casados, um se converte, fala assim, não se aparte do seu marido, mas que pelo seu bom testemunho ele deve ganhar o seu coração. Por que eu digo depois de casados? Porque antes de casados é pecado. Juro desigual é pecado. Não adianta querermos um companheiro de viagem que não vai para o mesmo lugar, é treva. A Bíblia vai dizer que o diabo, através dos povos inimigos, usou desta artimanha para fazer com que Deus voltasse contra o seu povo. Então, cuidado no seu coração. Cuidado com aquilo que você normatiza ou passa a mão dentro da igreja, da sua família, dos seus filhos. Porque isso é pecado diante do Senhor. Pornografia é pecado diante do Senhor. A sexualidade que nós falamos aqui de maneira saudável para a família precisa ser vivida à luz da palavra. A espiritualidade começa em como enxergamos aquilo, conforme o Senhor enxerga, e não segundo os nossos desejos ou a nossa vontade, o nosso querer para justificarmos ou racionalizarmos através de uma perspectiva secularizada, mundana, pecaminosa, caída da nossa geração. Então,
o alicerce da espiritualidade começa nessa lente, nessa cosmovisão transformada, na maneira de enxergarmos as coisas como Deus enxerga. A tradição reformada vai sempre enfatizar que os pais são os principais responsáveis pela instrução espiritual dos seus filhos. E por essa instrução ocorre, sobretudo, a maneira como a palavra do Senhor é aberta e ensinada em seus lares, em suas casas. A negligência com isso resulta em lares frios espiritualmente, em filhos sem referência de devoção a Deus, em famílias que se tornam alvos fáceis de influências mundanas. Pais, não se enganem. Maridos, não se enganem. Esposas, não se enganem. Aquilo que vocês não ensinarem da palavra do Senhor em casa, a internet vai ensinar diferente. O mundo vai ensinar diferente. Os amigos vão ensinar diferente. Onde é que vocês acham que seus filhos devem aprender sobre sexualidade? Através de vocês, em casa, à luz da Bíblia? Ou com os amigos na escola? Ou com os amigos na faculdade? Onde eles devem aprender sobre o que é certo e é errado? Ou vocês acreditam que os colegas ou as influências no trabalho são mais consideráveis ou mais respeitáveis do que você com a Bíblia na mão? Compreendamos a responsabilidade que temos diante do Senhor. Compreendamos a importância e o radicalismo que é viver uma vida conforme o Senhor nos instrui. Ah, mas isso é muito duro. Quem disse que era para ser fácil? Foi por isso que Cristo morreu numa cruz, porque é muito duro, porque é muito difícil, porque é impossível para nós a parte do Espírito Santo. Mas se deixarmos que o nosso coração e a nossa vida seja tomada pela responsabilidade, pela compreensão bíblica de que os nossos lares precisam ser espiritualmente sadios, talvez tenhamos a compreensão do quanto é radical viver uma vida diante do Senhor. Salmo 128, verso 1, vai dizer: bem-aventurado aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. A bem-aventurança, essa bênção que vem do Senhor, essa alegria que vem do Senhor, ela é dada, ela é derramada, ela é ofertada e abençoada a partir daquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Há uma construção importante aqui. Não há fé de falar, não há fé de ouvir, de frequentar a igreja, de compromissos litúrgicos, mas é uma fé de andar nos caminhos do Senhor conforme teme o Senhor. De convergência daquilo que eu penso com aquilo que eu falo, que eu faço, que eu acredito, que eu decido na minha vida. O temor correto e o andar correto são os fundamentos de uma família saudável espiritualmente. Calvino, nas suas Institutas, ele vai tratar do temor do Senhor como um fruto da regeneração. Só teme ao Senhor que é regenerado. Só teme ao Senhor que teve o coração transformado. Sabe como você passa muito tempo no escuro e alguém acende a luz? Se você não teme ao Senhor, você vai se incomodar com a luz. Você não quer a luz. Você diz assim: apaga a luz, fecha a cortina. Mas se você quer, se você tem prazer na luz, tem prazer de enxergar as coisas a partir da palavra do Senhor, que bênção é a luz na sua vida. Porque ela faz dissipar todas as trevas. No Salmo 117, verso 1, o salmista vai dizer: aleluia, bem-aventurado aquele que teme o Senhor e tem grande prazer nos seus mandamentos. Bem-aventurado aquele que olha a palavra do Senhor, as ordenanças do Senhor, e diz: olha, isso aqui é mais prazeroso do que a minha própria vontade. Que alegria, isso é graça, não é natural nosso. Não acho que você vai acordar de manhã, a parte do Espírito Santo, longe do Senhor, e dizer assim: que prazer eu tenho na palavra do Senhor, mais do que na minha própria vontade. Não, não vai. Se o coração não for transformado, se a natureza não for mudada, o seu querer não é mudado. Os seus desejos não são mudados. E aí começa o agir da espiritualidade de Deus em nossas vidas. O temor do Senhor não é um medo servil, mas uma reverência amorosa diante de um Deus que é tudo para nós. Para os seus, o temor do Senhor é o fundamento da sabedoria e da vida piedosa. É assim que Deus trata no nosso coração. Uma vida piedosa é uma vida prática. Uma vida piedosa, ela não é apenas teórica. É andar nos caminhos do Senhor, inclui um trabalho honesto. Isso inclui uma liderança espiritual no lar. Isso inclui comunhão com a igreja do Senhor. Porque isso é reflexo de uma comunhão, primeiro com o Senhor, de uma restauração, de uma comunhão vertical, que se estende horizontalmente. Se estende em nossos lares, no nosso modo de perdoar, no nosso modo de tratar a sexualidade, no nosso modo de enxergar as nossas finanças. Tudo é transformado a partir da nossa espiritualidade.
Se Deus não for tudo para nós, então há outras coisas ocupando o lugar de Deus em nossos corações. Mas se Deus for tudo para nós, se o Senhor de fato o meu pastor, e eu confio inteiramente no pastor, eu não sinto falta de nada na minha vida. Nada me faltará. O Salmo 128, ele é um salmo de sabedoria, um salmo pactual, um salmo de devocional. Ele apresenta na sua linguagem poética uma estrutura que trata do temor do Senhor, de uma vida obediente. E aí isso se desdobra nas bênçãos do trabalho, nas bênçãos no lar, como um alicerce para uma família espiritualmente saudável. Ele alicerça-se sobre 4 grandes fundamentos. Volta os olhos para o texto, Salmo 128. Eu queria que você apreendesse isso no seu coração. Primeira parte do Salmo, ele vai falar sobre o temor do Senhor, como uma base para uma vida piedosa. O temor do Senhor é o fundamento, ele é a base de uma vida piedosa. Ele é uma reverência amorosa e obediente diante de Deus. O temor do Senhor é uma afirmação de que uma alma precisa do Senhor. E nós carecemos do Senhor. E a bem-aventurança aqui, a felicidade que é dada por Deus, ela é fruto desse temor. Então ele começa respaldado sobre a perspectiva de que devemos temer a Deus de maneira obediente, de maneira amorosa, de maneira reverente, para desfrutarmos das bem-aventuranças que então somos subsequentes ao Salmo. E aí a segunda parte do Salmo vai falar sobre a bênção de Deus na esfera ordinária da vida. Deus abençoa o trabalho, Deus abençoa o casamento, Deus abençoa os filhos, Deus abençoa a comunidade. A teologia vai reforçar o valor cotidiano como um palco da glória de Deus em nossas vidas, como um lugar onde a glória de Deus se manifesta em nossas vidas. A terceira parte do Salmo vai centralizar na família como um meio da aliança. A bênção que se manifesta no lar, uma esposa frutífera, filhos ao redor da mesa, o cumprimento das promessas de Deus dentro da estrutura da aliança geracional. Deus derramando graça, geração após geração. E então, na quarta parte do Salmo, nós temos a bênção coletiva da aliança sobre o povo de Deus. Ela começa da família e ela se estende a todo o povo de Deus. A bênção não é apenas individual, mas ela é comunitária. Desde Sião, a paz sobre Israel. A prosperidade e a paz são ligadas ao povo de uma maneira pactual. E não pense em prosperidade apenas financeira, como você vê lá fora, mas de uma vida de contentamento ao Senhor. Uma vida satisfeita, de satisfação no Senhor. E talvez a palavra que mais possa refletir uma vida próspera, um coração próspero no meio da igreja, se chama contentamento. A capacidade de enxergar que tudo que tem recebido do Senhor é suficiente para você. Isso não quer dizer que você não queira desejar trabalhar mais ou experimentar outras coisas na vida, mas queira fazer isso na dependência do Senhor. E conforme a vontade do Senhor. Segundo o querer do Senhor para nós, que muitas vezes aquilo que nós chamamos de bênção é maldição para nossas vidas. Se não vier da mão do Senhor. Se vier do nosso jeitinho. Se vier da nossa maneira pecaminosa de desejar uma coisa, de desejar tanto, a ponto de querermos pecar contra o Senhor para alcançarmos aquilo que desejamos. Há um chamado à fidelidade contínua para que vejamos os filhos dos nossos filhos, como o salmista traz aqui, andando no temor do Senhor. Esse salmo mostra a bem-aventurança do temor do Senhor, que começa com o seu coração, com a sua dependência individual, o seu compromisso individual para com Deus, e termina na posteridade. Por isso é um salmo de bênção, de uma aliança geracional, que passa de pai para filho, dos filhos. A chave bíblica que nós pudéssemos estabelecer aqui, um ponto central desse salmo, um ápice dessa poesia do Salmo 128, é a relação entre o temor do Senhor, a vida piedosa e as bênçãos concretas no contexto da família. É disso que trata o salmo. Se pensarmos sobre a imagem do salmo, aqui nós poderíamos imaginar uma família ao redor da mesa. É disso que o salmo está tratando. Como ela começa na individualidade do meu coração, no meu compromisso com Deus, se estende na minha família, e então as bênçãos elas acabam se desdobrando no contexto do trabalho, da comunidade, da igreja, da sociedade. Mas começa no meu coração, se desdobra na minha família, para depois impactar o mundo à minha volta.
essa chave está em harmonia com os princípios da sabedoria bíblica. A bem-aventurança não é fruto do acaso. Agora eu posso viver a vida de qualquer jeito, eu vou ser bem-aventurado. Não é disso que se trata. A bem-aventurança é uma consequência da reverência a Deus e da obediência plena à sua palavra. É no temor do Senhor. A capacidade de estarmos contentes em pastos verdejantes ou num vale escuro como a sombra da morte é a consciência de Deus conosco em todo o tempo. Sem isso estamos perdidos. Sem isso estamos como ovelhas se não tem pastor. Richard Baxter, comentando esse salmo, ele vai dizer: se queremos que nossas igrejas sejam saudáveis, devemos começar pela igreja doméstica. Pois que não ensinam pais que não ensinam seus filhos a orar e a conhecer a Deus, falham em sua mais alta vocação. Se negligenciarmos, diz Baxter, a adoração doméstica, negligenciamos a base da piedade. O lar deve ser o primeiro lugar onde Cristo é exaltado. Não aprenderemos terceirizando as nossas responsabilidades, mas somos moldados ao assumirmos a responsabilidade que temos diante do Senhor. A sua aplicação desse salmo na vida cristã reforça a centralidade de uma piedade prática, de uma consciência de fé genuína que se manifesta na nossa vida cotidiana, na nossa rotina, nos nossos relacionamentos. Uma fé que molda todas as esferas da nossa existência, o modo como pensamos sobre as coisas, as prioridades que temos em nossas vidas. Crianças aprendem mais pelo exemplo do que pelas palavras. É até clichê eu dizer isso para vocês sabem disso. Se vocês puderem lembrar, talvez, alguns ensinamentos que seus pais fizeram lá no passado, quando vocês eram crianças. Lembrem de um ou outro, mas a atitude vocês lembram. Comportamento vocês lembram. Nossos filhos também lembrarão das nossas prioridades, das nossas atitudes, nossos comportamentos, muito mais do que nossos ensinamentos. Se os pais não oram, os filhos não verão a necessidade de orar. Não terão temor do Senhor. O culto doméstico deve incluir perguntas, explicações, tratamento da palavra. Não somos visitantes da palavra do Senhor, somos exploradores da palavra. Precisamos explorar e nos aprofundar para que as crianças entendam o Evangelho, compreendam a importância disso em suas vidas. Pais devem incentivar a participação dos filhos na oração, na leitura bíblica. Meus irmãos, não percamos isso diante dos nossos olhos. Tenhamos isso guardado em nossos corações. Que isso queime em nossos corações. Quando eu digo que vocês deveriam decorar o Salmo 128, verso 1. É porque não há bem-aventurança à parte do temor do Senhor. Não há contentamento à parte do temor do Senhor. Não há lares saudáveis e restaurados à parte do temor do Senhor. Mas bem-aventurado é aquele que teme ao Senhor, então, portanto, ele anda nos seus caminhos. É uma relação direta, que não podemos negligenciar em nossas vidas. Se teremos uma sexualidade restaurada, se teremos finanças restauradas, se teremos lares restaurados e saudáveis no perdão, isso começa com o meu coração. O meu coração. Mas o outro, não, o seu coração. Começa com o seu coração. Assuma a responsabilidade. Assuma o papel de dar o primeiro passo. Na direção do Senhor, no compromisso com Deus. Eu queria terminar essa reflexão com outra frase de Baxter, comentando sobre esse texto, que ele vai falar: pais, se vocês não instruírem seus filhos no caminho do Senhor, o diabo o fará. O diabo, no nosso contexto, pode fazer isso de diversas formas. E eu tenho certeza que vocês podem pensar em várias. Se vocês não instruírem seus filhos no caminho do Senhor, o diabo fará. Cuidemos, oremos, para que pela misericórdia do Senhor nós sejamos habilitados pelo Espírito Santo a cumprir aquilo que o Senhor requer de nós. Então podemos dizer: somos bem-aventurados porque tememos ao Senhor e andamos nos seus caminhos. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos fechar nossos olhos, vamos adorar o Senhor, vamos colocar diante dEle com temor e tremor, certo? Que dependemos dEle para isso. Pai bendito, todo-poderoso Deus, louvado seja o Teu nome, Senhor, porque Tu és bom e as Tuas misericórdias duram para sempre, Pai. Tu olhas para o nosso passado
e nos perdoa de todo ele. Porque onde abundou o pecado, superabundou a tua graça. Mas isso não para que nós venhamos a continuar a viver no pecado. Como, pois, viveremos no pecado, nós que para ele já morremos, como Paulo escreve aos Romanos. Ensina-nos, Senhor, a desejar as coisas do alto, acima de todas as coisas. Acima de nossa vontade, de nosso prazer, acima de nosso querer. Para que não venhamos a levantar ídolos no nosso coração que nos façam pecar diante do Senhor. Ensina-nos a esperar nas tuas promessas, a descansar nos teus braços, Senhor. Porque o Senhor é um Deus amoroso, misericordioso, bondoso, e te faz com que todas as coisas, inclusive aquelas providências amargas, cooperem para o nosso bem. Abençoa nossas famílias, cuida dos nossos lares, abençoa, Senhor, nossos filhos, nossos pais, nossos irmãos. Cuida, Senhor, tu sabes o quanto temos orado por aqueles que amamos, mas que não amam o Senhor. Que o Senhor possa nos usar como meio de graça, mas que o Senhor possa tratá-los com misericórdia, Deus. Restaura nossas famílias. Em nome de Jesus. Amém.